Aqui eu estou informando para o computador que eu vou ter um programa sendo iniciado. Tá? Eu vou ter um computador, formando um computador que eu vou ter um programa sendo iniciado. Em seguida, eu preciso olhar para o problema e retirar dele todas as variáveis que ele tem. Então, eu tenho ali, ó, escreva um algoritmo que leia. Todas as vezes que você ler essa expressão, escreva um algoritmo que leia, isso significa que o usuário é quem vai informar os dados para você. Você precisa montar uma estrutura lógica para que ele possa resolver isso. Então, ali a gente vai ter como variáveis o quê? Nome, número de horas trabalhadas ou quantidade de horas trabalhadas e a classe funcional. Então, a gente tem três variáveis. A gente tem uma variável do tipo caractere, que é nome, uma variável do tipo inteiro, que é quantidade de horas trabalhadas, e uma variável para a classe funcional, que é também do tipo inteiro. Então a gente vai fazer o seguinte: eu tenho uma variável do tipo caractere. Essa variável do tipo caractere é nome. Está escrito ali, a gente não tem muito o que fazer. Temos mais outras duas variáveis que eu falei que agora que são do tipo inteiro. A primeira vai contar número de horas. A segunda vai só informar a classe funcional. E é essa segunda que vai fazer toda a atividade. Então, aqui, como variável do tipo inteiro, eu vou ter horas trabalhadas, eu vou botar aqui horas trab, para ficar mais tranquilo, e classe funcional eu só vou colocar como classe. Então, o que, que eu tenho aqui? A variável nome, para pegar o campo nome, a variável horas trab, para pegar a quantidade de horas que a pessoa trabalha, e a variável classe, para pegar qual a classe funcional do fundo da pessoa, para a gente estar fazendo a, a tarefa embaixo, os cálculos embaixo. A gente também tem uma variável para salário líquido e uma para salário bruto. A gente vê aqui, ó, calcular e imprimir o salário líquido, e a gente também sabe que o salário é dado por horas trabalhadas e salário bruto. Então eu tenho duas variáveis do tipo real que vão mexer com dinheiro. Então eu posso colocar aqui, ó, sal bruto e sal líquido. Sal bruto para salário bruto, sal líquido para salário líquido. Pergunta, tá dando para entender o que eu estou falando de boa? Sim. Então vamos prosseguir. Até aqui o que a gente fez? Declarou que vamos iniciar um programa, declaramos uma variável para receber o nome, declaramos duas variáveis do tipo inteiro. Uma para receber a quantidade de horas trabalhadas e a outra para receber a classe que o funcionário é, e mais duas variáveis do tipo real, uma para salário bruto e uma para salário líquido. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso: mapear quais são as variáveis e aplicar as variáveis ao programa. A partir de agora, a gente vai pedir informações para o usuário. Quando eu quero colocar uma informação na tela, eu uso a palavra imprima. Abro parêntese, abro aspas e coloco aqui, por exemplo, informe seu nome. Fecha aspas, fecha parêntese e ponto e vírgula. Então, na linha 5, eu estou requerendo do usuário o quê? Cara, fala para mim o seu nome. Se ele me escrever o nome dele, eu preciso salvar isso aonde? Na variável nome. Então, quando o usuário inserir o nome dele no programa, esse nome vai ficar salvo aqui dentro dessa variável em algum lugar da memória. Seguindo mais um pouco, o que, que eu preciso que o funcionário me informe? A quantidade de horas que ele trabalhou. Então, eu posso fazer o quê? Imprima e vou escrever: informe a quantidade de horas trabalhadas. Aí a gente fecha. Opa, aqui não é ponto e vírgula. Só botar, puxar um pouquinho para cá, para ficar tudo numa linha só. Então, eu vou armazenar essa informação aonde? Eu vou armazenar a quantidade de horas trabalhadas na variável chamada horas trab. Então, aqui,
o usuário vai inserir a quantidade de horas que ele trabalhou e aqui vai armazenar na variável chamada horas-trabe. Você está vendo que em momento nenhum eu estou colocando valores, eu só estou pedindo o usuário para me passar dados. Então, eu estou montando uma lógica, eu estou montando uma estrutura para que o usuário possa participar da aplicação. Seguindo um pouco mais, eu preciso saber do usuário qual classe funcional ele pertence para eu poder fazer os cálculos. Então, eu vou fazer isso na linha 9. Eu vou colocar aqui o seguinte: imprima, porque eu preciso que o usuário me informe, e vou escrever o seguinte: informe sua classe funcional. Aí eu posso dar as opções para ele: 1, 2 e 3. Fecha, dá a opção para ele inserir, ponto e vírgula. Opa, botei um a mais aqui. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para quê? Para ele me informar qual é a classe que ele trabalha, a classe que ele pertence. E eu preciso armazenar isso na minha aplicação. Então, eu vou armazenar essa variável em qual... Eu vou armazenar esse valor em qual variável? Cadê? Classe. Então, resumindo, para a gente fechar essa primeira parte. Informo que vai começar uma aplicação na linha 1. Em seguida, declaro todas as variáveis. Nessa aplicação, a gente encontrou uma variável do tipo caractere para armazenar o nome, duas variáveis do tipo inteiro para armazenar a quantidade de horas que o cara trabalha e a classe funcional dele, que é isso que está aqui. Duas variáveis do tipo real, uma para armazenar o salário bruto dele e a outra para armazenar o salário líquido dele. O que aconteceu aqui? Alguém quer participar, então a gente deixa participar. E uma para armazenar o salário líquido dele. Em seguida, a gente foi pedindo informações do usuário. A primeira informação que a gente pediu foi o quê? Cara, eu preciso saber seu nome. E quando ele me informar o nome, eu quero que você armazene esse nome lá na variável nome. A segunda coisa que você precisa fazer para mim é o quê? Eu preciso saber qual a quantidade de horas que você trabalhou num dia. Ele vai falar, eu trabalhei 10 horas, sei lá. Independente do valor que ele informar, vai ser armazenado aqui. E na linha 9 a gente pediu para ele inserir a classe funcional. Está vendo aqui? 1, 2 ou 3. E armazenou em classe. Então perceba o seguinte: em momento algum eu trabalho com valores. Eu trabalho sempre com a lógica, com a ideia por trás. Então eu preciso saber o nome, eu preciso saber a quantidade de horas, eu preciso saber a classe funcional. Mas eu não vou saber o que o cara vai inserir. Por isso eu preciso montar uma estrutura lógica que vai me permitir calcular qualquer coisa, qualquer valor que ele inserir aí. E aí, agora, a partir daqui, a gente vai fazer as condições. Então, na linha 11 que a gente vai fazer as condições. Por exemplo, se classe for igual a 1, então vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer se a classe for igual a 1? Deixa eu só consertar esse igual aqui, porque é assim. O que vai acontecer se a classe for igual a 1? Eu vou querer fazer o seguinte: eu vou querer que o salário bruto seja, cadê? Horas trabe vezes o quê? O salário por hora. O salário por hora da pessoa que trabalha na classe 1 é R$5. Então, aqui, o salário bruto dessa pessoa é o quê? Horas trabalhadas, que ele vai me informar aqui, vezes 5. E aí eu preciso fazer o salário líquido dele. O salário líquido dessa pessoa, ela vai pegar o salário bruto e vai descontar do salário bruto 11%. Então, como eu posso montar essa estrutura? Posso fazer o seguinte: sal bruto, ou melhor, sal bruto menos. Aqui está errado. Aqui é assim. Sal bruto menos
sal bruto vezes 0,11. Essa lógica aqui é a lógica que vai calcular um desconto de 11%, tá? Esse 0,11 é a mesma coisa que 11 dividido por 100. Aí a gente só antecipa, bota dessa forma. Então, o que está acontecendo aqui? Se a classe do cara for 1, então o salário bruto dele é o quê? A quantidade de hora que ele trabalha vezes 5, que é o valor que está aqui. E o salário líquido dele é o quê? O salário bruto menos 11%. Essa é a lógica por trás dessa estrutura aqui. Então, eu preciso continuar com essa lógica. Então, o que a gente vai fazer? Continuando. Se, deixa eu só conferir, se classe igual a 1, então, tal. Se não, se classe for igual a 2, então, e aí a gente vai fazer o cálculo novamente. Para ganhar tempo, eu vou copiar aqui e vou copiar aqui. Só que agora, em vez de ser 9, vai ser 5, vai ser 9. E aí a gente vai finalizar. Se não, classe igual a 3, então, e aí a gente repete os cálculos novamente. Vai ser 12. Na linha 20 a gente encerra. Na linha 21 a gente encerra. Essa é a estrutura lógica da aplicação, tá? Faltou só um detalhezinho aqui que eu vou ter que colocar agora, mas eu vou colocar aqui mesmo. 21. Imprima seu salário líquido é sal líquido. Consertar aqui na linha e botar 22. Pessoal, essa é a estrutura do programa, tá?